Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós estamos meditando no livro de Tessalonicenses. Esse é o nosso desafio, versículo por versículo, ou um trecho desse versículo por causa do nosso tempo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4. Então Paulo vinha falando de algo maravilhoso, elogiando esse pessoal. E hoje a gente entra aí no versículo 4, um assunto bem difícil, que é santificação. E a sensação que eu tenho que a bucha sobrou para mim, porque falar de santificação no mundo como hoje, o que me alegra é que eu lembro aqui do capítulo 4, do número 4, eu vejo que a bucha não sobrou só para mim, sobrou para os santos ontem também. 4 santos, então eu dividi essa bucha para os santos, né? Acho que a bucha pior sobrou para os santos aí. É o não é, Gil? Ele está rindo ali, contente, chegou contente, né? Por que, gente, que é um assunto tão difícil falar de santificação no nosso mundo atual, quando a gente tem esse propósito de comunicar com os de fora? Se fosse uma igreja convencional, fechadinha, quadradinha, que nós vamos defender só os princípios da Bíblia, a coisa era mais fácil. Mas quando a gente quer comunicar com aqueles de fora, por que é difícil falar um pouquinho sobre santificação? Olha só, gente, olha por que é difícil. Porque a indústria pornográfica, de uma certa forma, ela movimenta mais de 24 bilhões por ano no mundo todo. Você imagine, parece que a coisa é tão normal. Com o advento da internet, agora com um clique através do celular, você tem a mais vasta qualidade e diversidade de pornografia em segundos. Dizem que um jovem de 15 anos, em média, ele já assistiu mais vídeos, filmes pornográficos do que qualquer adulto tenha visto há 20, 30 anos atrás. Olha como é difícil esse desafio de falar de santidade. Estudos científicos mostram que a pornografia tem muito a ver com a violência das mulheres, porque homens fantasiam aquela ideia que a mulher é um objeto de desejo, e que é ali que está o prazer. Então esses estudos mostram isso, que a cada ano os nossos jovens, eles são incentivados cada vez mais a ter um namoro precoce e, consequentemente, iniciar uma vida sexual mais cedo. Como me assusta às vezes eu ver, eu dar de frente com algumas mães dizendo assim: não, o que você precisa ensinar o seu filho é como evitar filhos. Porque, cara, quando os seus filhos estiverem namorando, o sexo vai acontecer. E eu estou falando de gente do lado de dentro da igreja. Então, essa ideia de que sexo só depois do casamento, essa ideia que o próprio namoro ele deve ter o objetivo de casar, e não ficar namorando por namorar e abraçar a carne, isso é coisa de puritano, dos dinossauros da fé, de gente inadequada para o nosso tempo. Sem dizer o grande problema que as novelas induzem dentro da nossa casa. Hoje você não precisa sair para fora para cometer qualquer tipo de tentação, de pornografia, de avareza. Dentro da sua casa, as novelas entram e elas induzem a traição, ao homossexualismo, a qualquer outro tipo de desavença sexual. E as nossas famílias estão bebendo, estão sentadas diante de uma televisão, inclusive traindo e falando: puxa vida, tomara que a fulana traia o fulano, porque o fulano não presta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo dentro, e nós temos que conviver com isso, que isso aí é a maior naturalidade, isso é altamente natural, aceitável e faz parte da nossa época, não tem o que se fazer. Como que você se depara com um mundo desse, você fala: pessoal, vamos falar de santidade, vamos falar de santificação.
Vamos falar de como renunciar a esses princípios que não agradam o Senhor num mundo tão devastado pela imoralidade do nosso tempo. Mas sabe o que me alegra? Deixa eu falar rapidamente aqui do contexto dessa carta de Tessalonicenses. Olha só, gente. Eu vou falar em poucas palavras, porque pelo menos por 2 ou 3 domingos nós fizemos o pano de fundo com detalhes dessa carta. Olha só, a igreja de Tessalônica, ok? Ela é plantada na segunda viagem missionária de Paulo. Ela nasce em 3 semanas. Paulo está nessa cidade por 3 semanas. Essa igreja, ela nasce sobre muita perseguição. O que acontece? Paulo sai correndo dessa cidade, porque ainda não era tempo de Paulo morrer, porque Paulo não tinha dificuldade de morrer pelo Evangelho. Inclusive ele vai morrer mais tarde pelo Evangelho, mas ainda não era o tempo de Paulo, ok? Paulo queria voltar para instruir esses novos na fé. O que aconteceu? Paulo implanta a igreja, sai correndo, não dá tempo de dar muitas instruções para eles, e aí levanta hipóteses. Por que Paulo saiu fugindo? Por que Paulo saiu correndo? Ninguém sabia ao certo. Paulo tenta voltar. A Bíblia diz que Satanás o impede. Nós não sabemos os detalhes por que Satanás impede Paulo. Ele não conseguindo ir, ele envia Timóteo. É interessante que Satanás impede Paulo, mas não impede Timóteo. Então Timóteo vai lá, vê que a igreja está crescendo, que a igreja está uma bênção, ok? Mas que a igreja tem muitas dúvidas. Então é por isso esse o propósito que a carta é escrita, para sanar essas dúvidas. E sabe o que me alegra de falar de santificação nos nossos tempos atuais? E a gente precisa entender isso. Olha qual era o contexto que Paulo escreve a carta de 1 Tessalonicenses e o capítulo 4. Olha o mundo em que Paulo vivia. Paulo vivia abaixo desse mundo, dessa cultura grego-romana, ok? Aonde, gente, o pudor e a vergonha havia desaparecido. Quem conhece um pouco de história, a gente tem um professor de história aqui que é o Ivandro, por exemplo, sabe como que os gregos e os romanos tratavam a sexualidade. Gente, eles eram altamente devassos. Quando eu olho para a nossa nova moralidade, ela não tem nada de diferente da antiga moralidade, é só a roupagem que mudou. Então, olha como a Bíblia é atualizada. Se Paulo podia falar de santificação num mundo como aquele, eu posso também falar de santificação no mundo atual. Foram os gregos, depois os romanos, que organizaram, por exemplo, sindicatos de prostituição. Dizem que a origem de toda essa devastidade começou com o primeiro imperador Júlio César, esse homem, que transformou Roma, que não era nada, era insignificante, numa grande potência. E é interessante que Júlio César, ele era tão devasso que ele era conhecido no mundo antigo como marido de todas as mulheres. Dá para imaginar isso? Inclusive ele violentou a mãe do seu melhor general, que era Brutus. Mais tarde Brutus o assassina. Lembra daquela famosa expressão, até tu Brutus? É porque Brutus assassina Júlio César por ter violentado a sua mãe. E, gente, isso não para só por aí. Se Júlio César era conhecido como o marido de todas as esposas, ele também era conhecido como esposa de todos os maridos. Dá para entender aí de volta? Ele era bissexual. Ao mesmo tempo que Júlio César tinha caso com todas as mulheres, ele tinha também com todos os homens. E assim foram todos os imperadores dessa dinastia César, com exceção de Cláudio. Cláudio foi o único que não foi homossexual. Todos os imperadores, eles eram homossexuais. Só que a esposa de Cláudio, ela é tão conhecida, é tão famosa, porque ela saía nas madrugadas e ela ia para os prostíbulos, dormir com todos os homens, e era a última a sair de uma casa de prostituição e voltar para o seu palácio. Era desenfreado esse caso.
prática de incestos, por exemplo, Calígula, ele tinha um caso, ele dormia com a sua irmã Drusila. O próprio Nero tinha relações sexuais com a sua mãe Agripina, a quem mais tarde ele vai assassinar. E para não bastar, e para encerrar essa nossa introdução, havia uma seita chamada gnosticismo, que eles acreditavam no dualismo, que o espírito era bom, mas a carne para nada prestava. Logo, o gnosticismo defendia a ideia: pode se prostituir, faça tudo o que seu corpo tiver vontade, se entregue aos prazeres, porque a carne para nada presta, o importante é o espírito. Logo, a opinião pública estava acostumado com essa ideia da prostituição e de toda essa falta de pudor e vergonha. Você consegue imaginar Paulo mandando uma carta e falando como que os cristãos deveriam se comportar numa sociedade tão devassa, aonde o sexo, aonde os garotos aí com a idade do Cauê, por exemplo, 15, 16 anos, eram iniciados pelos mais velhos na vida homossexual? Era normal, altamente normal. Logo, Paulo então escreve aos Tessalonicenses. Eu queria meditar rapidamente, abre aí comigo, para a gente meditar nessa carta, 1 Tessalonicenses 4, do 1 a 8. Rapidamente eu queria meditar com vocês nesse texto. Tenham em mente esse pano de fundo que eu contei para vocês. Ao ler, eu vou projetar aqui, tá? Para você que não trouxe aí. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Olha que bonito, eles estão vivendo assim. Agora lhe pedimos e exortamos que no Senhor, que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. No 5, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. Tem umas versões aí que fala defraude. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito. Rapidamente, eu quero meditar com vocês. Olha a introdução que Paulo faz nesse texto. Ele diz assim: quanto mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Paulo está instruindo e Paulo está ensinando de como viver a fim de agradar a Deus. E eu acho interessante que é possível, é um pouco assustador isso, é possível obedecer a Deus sem agradar a Deus. Os religiosos fazem isso. Eles conseguem estar em programações, eles conseguem estar fazendo a vontade de Deus sem fazer de coração. Uma pergunta para nós: você está aqui hoje no intuito de agradar a Deus, ou a sua mente, o seu coração, ele está em outro lugar? Um exemplo nítido para mim, por exemplo, é Jonas, que obedece a Deus, que vai pregar o evangelho em Nínive, mas contra a sua própria vontade. Você vê isso, por exemplo, no filho pródigo. O filho pródigo é alguém que ali, o mais velho, está obedecendo o pai contra a sua vontade. Você já viu aquele filho que você fala: filho, você vai comigo para tal lugar, e o filho vai, mas ele está indo contra a sua vontade.
E o que Paulo está exortando aqui, a um primeiro momento, é que nós precisamos viver para agradar a Deus. E aquela outra parte, ali em destaque, que ele fala assim: agora como já lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam cada vez mais. Nós precisamos constantemente estar numa vida de crescimento espiritual, para guardar o nosso coração de toda a prostituição e cilada do nosso adversário. Irmãos, como vai a sua vida de crescimento espiritual? É interessante que por causa da nossa velha natureza, eu gosto dessa expressão, não dá para a gente dizer assim: estou no 0 a 0, não estou buscando a Deus, mas eu também não estou vivendo em falha. Gente, o nosso coração, quando ele não é nutrido pelo Senhor, a tendência é ele voltar para trás. É o nosso coração se apegar no materialismo, se apegar nas coisas desse mundo, e de uma certa forma, ele ir apagando o próprio espírito. Eu acho que essa série que nós fizemos um tempo atrás, que nós intitulamos de Intimidade com o Pai, ele é um ótimo pontapé inicial para você começar a crescer na fé. Essa ideia de você ter uma vida nutrida pela palavra, uma vida nutrida por oração, entrega e uma vida de adoração. Nós precisamos urgentemente ter intimidade com esse Deus. E assim, eu entro aqui no verso 3, o qual ele diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Olha só, gente, se eu fizer a seguinte pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade que Deus tem para a minha vida? Esse texto deixa claro: que eu viva uma vida de santificação. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu compre o carro vermelho ou o carro amarelo? Que eu case com a fulana ou com a cicrana? Não sei, gente. Isso pertence aos desígnios de Deus, algumas coisas em oculto que Deus tem para a minha vida. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que a vontade de Deus para a minha vida, mesmo no mundo pervertido, é a santificação. Logo aqui já exclui algumas coisas. De repente, se eu falar assim: pintou ali uma balada para mim comprar, esse emprego que você vai ter vai te levar para a santificação? Um bordel, estão me oferecendo para comprar um bordel, vai te levar para a santificação? Não, não vai. Que legal. Então essas coisas já está descartada, porque de uma forma geral, a vontade de Deus para a minha vida é a santificação. Esse namoro que eu estou levando tem me levado para a santificação? Gente, o assunto é tão sério que dava para a gente ficar falando aqui um bom tempo, que namoros que não te levam à santificação, desculpem falar, mas o seu casamento vai ser um fracasso. Se a sua esposa, ou marido, namorado, não consegue te levar para a santificação agora, não espere acontecer isso depois do casamento. Mesma coisa amizade. Eu gosto desse texto, até coloquei no cantinho lá, Hebreus 12, 14, que ele diz assim: segui a paz e a santificação com todos, o qual então ninguém verá Deus. Eu gosto desse texto porque o que ele me diz? Ele diz o seguinte: se eu tenho uma amizade, ok? E eu preciso manter a paz com esse amigo e a santificação a partir do momento que esse amigo começa a me perverter, a me afastar de uma vida de santificação, eu tenho dois valores e eu preciso optar por um. Estou dizendo para você dar um soco na cara do cara ou bater no cara. Sabiamente, você começa a se afastar se a sua santificação está sendo colocada em jogo. Isso vale para os amigos. Se o Cauê, na idade do Cauê, tem um amigo, e esse amigo está empurrando o Cauê de uma certa forma a sair dos caminhos bíblicos, é um alerta para ele.
ainda que nós temos que viver uma vida missional e influenciar os de fora. Logo, gente, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Abster-se da imoralidade sexual. Ele vai trabalhar aí no verso 5 e 6. De que forma? Controlando o seu próprio corpo. Você precisa aprender, é isso que Paulo está dizendo aí no texto, você precisa aprender a controlar o seu próprio corpo. E ele vai jogar aí duas palavrinhas. A primeira é a lascívia, é esse desejo desfreado. Deus não tem nada contra os seus desejos sexuais. O problema é quando isso não tem limite, quando isso é além da vontade de Deus. Aquela vontade, gente, cara, de pegar tudo, de apontar tudo, de fazer com que tudo que está na imaginação aconteça. Eu gosto muito quando Paulo fala também, segundo item aqui, que ninguém defraude o seu irmão. É aquela ideia, gente, de usar da inocência de alguém para tirar proveito dele. Ninguém defraude o seu irmão nessa área sexual. Quantas vezes a gente não vê casais de namorado, apaixonado, e o cara fala assim: me faz uma prova de amor, deixa eu te levar para a cama. Isso é defraudar. É usar da inocência de alguém, do apego de alguém para um benefício próprio. E no fundo não tem nem intenção de casar, não tem intenção de nada. É isso que Paulo vai trabalhar nesses textos. Tirem de você essa lascívia, esse desejo descontrolado de colocar os seus olhos na pornografia, de viver atrás de pornografia. A gente combate tanto drogas, a gente combate tanto crimes, mas por que a gente não combate com o mesmo teor a pornografia? Interessante que eu trabalho nessa área hospitalar, junto com o Riso ali, inclusive, a gente conversa muito, e é interessante como alguns estudos mostram, por exemplo, os prejuízos que a pornografia traz para o homem, por exemplo, como falta de ereção, falta de desejo, problemas no casamento, que o cara começa a comparar a esposa com aquela cena que o cara está vendo ali. Gente, mas não há um combate em tirar isso das redes sociais, de tirar isso da internet. Você só dá um clique ali e fala que você tem mais de 18 anos, e isso está tudo aberto para você. E aí surge Paulo, surge a Bíblia dizendo assim: gente, tirem de vocês esse desejo de lascívia desenfreado. Não defraude ninguém, não defraude o seu próximo, não use o seu próximo como um objeto de desejo para tirar proveito ao seu favor. Não faça isso. Eu acho bonito que Paulo encerra esse assunto dizendo assim, que o Senhor, olha aí a parte B do verso 6, que o Senhor será o vingador dessas coisas. Deus promete, de uma certa forma, vingar essas pessoas que defraudam uns aos outros. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. O Senhor promete, e cara, eu posso dizer para vocês que nesse tempo de caminhada que eu tenho, quanta gente eu não vi se dar mal nessa brincadeira. Gente que perdeu família, gente que perdeu ministério, gente que perdeu tudo por ficar brincando com essas coisas. Portanto, gente, o próprio Deus, segundo Paulo, promete ser o vingador dessas coisas. Ok? Deixa eu caminhar aqui para o verso 7. Olha só, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu gosto de uma frase de Spurgeon que ele diz assim: jamais se considere eleito se primeiro você não for santo. Portanto, gente, avalie a nossa vida, avalie se de fato nós estamos no Senhor, se a nossa vida ela tende para uma santidade, se a nossa vida tende a ser cada vez mais parecido com Cristo. Porque se a minha vida não tende para uma santidade, eu preciso avaliar de fato se eu estou caminhando no Senhor. E falando em santidade, deixa eu explicar rapidinho aqui essa ideia. O que é santidade? Santidade é você viver na castidade, é rejeitar os valores desse mundo,
Santidade é você viver triste, né? Eu lembro que tem alguns lugares, inclusive na Itália, você vê na internet aquelas imagens barrocas, todas tristes, cabisbaixo, dos santos, dá aquela ideia de santidade. Santidade é isso. Deixa eu usar rapidamente aqui 3 figuras pelo menos que explicam pra gente um pouquinho de santidade. A primeira é o tabernáculo, não precisa abrir não, tá? Êxodo 40, do 9 ao 11 ali, ele vai mostrar isso. O que acontece? Então tem o tabernáculo, que é aquela presença móvel de Deus que o povo tinha no Antigo Testamento. E é interessante ali, que ali está a matéria-prima como qualquer outra. Madeira, utensílios. E aí o que acontece? Deus olha e diz assim para eles: ujam toda essa matéria-prima. Isso aí que é ordinário, matéria-prima ordinária, vai se transformar numa matéria-prima extraordinária. Isso agora me pertence. Logo, gente, santificação, santidade é a ideia daquilo que é separado para Deus e por Deus. Deus, preste atenção nessa palavrinha, Deus se apropria, Ele toma posse. É como se Deus catasse isso aqui e Deus falasse: olha, unja que isso aqui agora é meu. Dá para entender onde eu estou chegando? Quando Deus diz que você é santo, Ele cata e Ele fala: eu estou me apropriando disso. Isso aqui agora não tem mais uma vontade própria, porque isso aqui agora é meu. E é isso que Ele faz no tabernáculo. Ao ponto daquela famosa história no livro de Daniel, do rei Belzazar, que está lá se embriagando, bebendo e fazendo as suas orgias, e de repente ele lembra dos utensílios que estavam no tabernáculo. E ele diz: olha, que estava no templo, olha, traz lá para mim, pode trazer, traz lá que eu vou usar aqueles utensílios que era do meu pai, ok, Nabucodonosor, e eles trazem esses utensílios que foram consagrados ao Senhor. E quando eles começam a usar aqueles utensílios, o que acontece? Uma mão na parede. Aí Daniel fala: ó, o Senhor está zangado contigo. E Deus vai, ó, fuzilar você porque você tocou em coisa santa. A outra expressão, Israel, Êxodo 19, 5, 6, que Deus diz assim para Israel: vocês agora são minha propriedade. Logo, santificação é essa ideia que Deus se apropria de algo. Deus pega algo e toma para si. E isso vai ficar mais evidente, gente, em Efésios 1, do 3 ao 6, quando a igreja, o verdadeiro Israel de Deus, se torna propriedade desse Deus, que esse Deus separa para si. E ele se baseia no que essa separação, essa apropriação? Com base em nada, no seu próprio amor. E para a gente partir para o final, deixa eu mostrar um pouquinho a evidência dessa santificação. Ela acontece como um processo ativo e um processo passivo. É como se você falasse: qual é o meu papel na santificação? Qual é o papel de Deus na santificação? Como isso acontece? Rapidamente aqui, como um processo ativo, como uma causa. E eu já coloco aqui o nosso último verso. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, olha como a Bíblia ela é rica. Só um comentário. Só nesse versículo dava para a gente gastar um bom tempo. Olha o que Paulo está dizendo. Portanto, aqueles que rejeitam essas coisas, esses assuntos de santificação, não está rejeitando esse que vos fala aqui. Não está rejeitando um professor de teologia, não está rejeitando aquele que está colocando a palavra em estudo, mas está rejeitando o próprio Deus, consequentemente o Espírito Santo. E esse texto é tão rico que aqui também está nos ensinando, sabe o quê? Que Deus não somente nos cobra a santidade, mas Ele nos dá o poder também para cumprir a santidade. Quem que é? O Espírito Santo. Olha que legal. Ele fala: olha, eu vou cobrar algo de vocês, mas eu vou dar o poder para vocês. E é esse poder que vai conseguir cumprir isso em vocês. E logo, meus amados, tanto o Espírito Santo quanto o processo de santificação
Qual que é a centralidade de todas essas coisas? A fé em Jesus Cristo. Eu nunca vi coisa tão, eu vou usar essa expressão, tão maluca quanto o cristianismo. Tão maluca quanto o cristianismo. Eu vou chamar de tese aqui. Permitam-me chamar de tese. Dá para você imaginar que a Bíblia defende a ideia que o ser humano ele se tornou um ser altamente depravado e desconectado de Deus depois daquilo que aconteceu no Éden, quando os nossos primeiros pais desobedeceram. Então, o que ocorre ali? O homem, então, ele cria um vazio dentro de si e agora ele tenta preencher esse vazio com o quê? Ele tenta preencher esse vazio com sexo, com dinheiro, e ele vai trabalhar, ele vai se matar, porque na mente dele ele acha que o dinheiro vai trazer sentido para a sua vida, ou o sexo, ou o prazer, e esse homem está altamente perdido, esse homem está altamente desconectado, e a Bíblia diz que quando Jesus morre naquela cruz, quando Jesus se rende o seu espírito em amor por mim e por você, começa esse processo de santificação, esse processo de separação para aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé. Logo, o processo ativo da santificação é de cima para baixo. Ocorre de Deus para o homem, através da fé. Mas olha o que Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. É necessário ter fé para ser salvo, mas olha que legal, isso não vem de vocês, a fé é dom de quem? Quem é que dá a fé para que o homem possa crer? É o próprio Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fale assim, eu consegui por mim mesmo. Logo, gente, as suas buscas infindáveis, elas nunca vão terminar. As suas questões, a sua busca por dinheiro, por sexo e por todas as outras coisas, nunca vai se findar se o seu coração não descansar em Jesus Cristo. Você pode ter dinheiro. Inclusive, eu estava antes de começar conversando com o Riso, nós conhecemos um homem que tem muito dinheiro, mas é um homem altamente triste e solitário, é um homem que não achou o sentido da vida, e um homem que vive numa falta de caráter, desenfreado para conseguir um pouco mais de dinheiro, porque para ele o sentido da vida está no dinheiro e nas buscas. E para encerrar, deixa eu falar um pouquinho desse processo passivo. Esse processo passivo, como é que ele ocorre? É através de muito jejum, muita oração, muita leitura da Bíblia, eu abandonar toda a minha família e ficar lá no quarto trancado, só orando na Bíblia e jejuando. Gente, isso são meios de graça que fortalecem, sim, a nossa fé. Mas esse não é o processo de santificação em que a Bíblia defende. Para a Bíblia, esse processo de santificação, ela ocorre pela fé. Deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês. O cerne de todas as coisas é o que Cristo fez naquela cruz, o que nós chamamos de Evangelho. Logo, eu preciso crer no Evangelho para ser salvo e continuar crendo no Evangelho para ser transformado. Sabe o que me assusta? Que justificação é esse processo de eu me colocar diante de Deus e ser aceitável, enquanto que santificação é essa ideia que Deus se apropriou de mim. É interessante que nós precisamos resgatar essa ideia da reforma protestante, de uma justificação e uma santificação cristocêntrica. Parece que Cristo é suficiente na justificação, mas a santificação agora é comigo. Ele não é mais suficiente.
ele não é mais suficiente para isso. Como é que dá essa relação? Eu gosto desse versículo de Colossenses 2,6. Ele diz assim: assim como vocês receberam Cristo pela fé, andem nele pela fé também. O que é andar pela fé? Eu não sei se está passando por alguma dificuldade, seja no campo financeiro, seja no campo de vícios, de bebida, de enfermidade. Você consegue ter fé o suficiente para crer que esse Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu a meada da sua vida, e que se você está aqui hoje, é porque começou um processo na sua vida, se você ainda não conhece Jesus, e Ele está no controle de todas as coisas. Viver pela fé e descansar o seu coração nele o tempo todo. O tempo todo. Eu gosto dessas duas expressões. A primeira é de uma árvore plantada. Aquela árvore bonita plantada ao lado de um rio. E aquela árvore ela é nutrida por esse rio. Naturalmente essa árvore dá frutos. Esse é o processo passivo, o fruto. Ela está dando fruto porque ela está conectada ao lado desse rio que a nutre. E ela sim dá fruto. Por isso que João 15 diz que todo aquele que está grudado na videira que é Cristo, esse produz fruto. Quando eu viro os meus olhos e tiro os meus olhos pela fé de Cristo, eu paro de dar fruto. Eu paro de viver esse processo de santificação na minha vida. Você já viu essa relação de escravidão que acontece em Êxodo capítulo 21? Ele vai explicar ali como Israel trata isso. E Deuteronômio 15. Deixa eu contar para vocês, para a gente encerrar a nossa reflexão. A gente tem em mente escravidão na Bíblia da mesma forma que a gente vê aqui no Brasil. Os negros apanhando, vivendo como sub-humanos, como os animais. Essa é a visão que a gente tem de escravidão. E de repente você olha para a Bíblia, está lendo ali a Bíblia, e você fala, ué, parece que a Bíblia está defendendo princípios da escravidão aqui. Parece que Paulo está dizendo aqui para os escravos obedecerem os seus senhores. Ué, mas a chicotada e toda aquela violência, como é que a Bíblia vai defender a questão da escravidão? A escravidão na Bíblia é algo altamente diferente. Como funcionava isso? Quando Israel, eles ali alcançam a terra prometida e Deus divide a terra pelas tribos, pelas 12 tribos, e o que acontece? A terra não poderia ser vendida perpetuamente, por quê? Porque a terra era do Senhor. E aí assim que acontece, eu estou lá e eu estou com um pedaço de terra, mas eu não tenho como arar aquela terra. Então eu vou ali e empresto um boi do Cauê. Cauê, você me empresta um boi? E o Cauê empresta um boi. Eu deixo o boi lá pastando no meio do pasto. Vem um raio e mata o boi. Sabe o que eles tinham que fazer? Depois vocês leiam lá com calma. Êxodo 21, Deuteronômio 15, todo o capítulo. Sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer o seguinte: ir até o sacerdote ia lá e falava quantos anos tinha o boi, e fazia os cálculos do prejuízo, e o sacerdote fazia um contrato. Ele escrevia um contrato e falava, olha, agora você vai se tornar servo do Cauê. O que é isso? Eu ia trabalhar com o Cauê até pagar o valor do boi. Então ia pagar, isso podia ser 1 ano, 6 meses, mas em consequência o Cauê ia ter que me dar comida, banho, alimento, me tratar bem. Eu trabalho para ele, não é essa relação que nós vemos no Brasil, que os caras me viam como animais. O Cauê vai me tratar bem e eu vou fazer isso. Aí, gente, no final do contrato, a gente chega lá diante do sacerdote e o sacerdote pega lá aquela cédula e diz assim, cumpriu? Deu certo? Tá ok? Ele pagou? Pagou. Só que sabe o que aconteceu? A gente conversou e eu quero morar com ele.
Foi tão bom ficar na casa dele, trabalhando para ele. Aí o cara deixa de ser servo. Anotem isso. Servo, então, é quando você cumpre até pagar o contrato e torna-se escravo. Aí não tem mais contrato. Aí vem o senhor e faz um furo na orelha do escravo, e aquele escravo vai pertencê-lo para sempre. Aquele senhor se apropria em amor diante desse servo. Quando Jesus diz, já não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigos. Jesus está dizendo, olha, o que conquistou vocês foi o meu amor naquela cruz. Eu me apropriei de vocês e em amor vocês se sujeitaram a mim como um senhor e um servo. Ele se apaixonou por você e você se apaixonou por ele. E é por isso que hoje, graças ao Espírito, eu posso olhar para essa minha vida antiga devassa e dizer assim, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, não porque Deus é um ser castigador, porque Ele me ama. E em gratidão naquela cruz, eu vou deixar essa vida, eu vou pegar os princípios da Bíblia e aplicar na minha vida, porque eu tenho uma relação com o meu Senhor de amor. Gente, é um processo que vai durar até que a morte nos leve. Esse processo de santificação rumo a ser parecido com Cristo. Eu queria chamar o Fabiano para estar orando, estar agradecendo por